Como passar na primeira entrevista? Você já passou da triagem de currículo, já passou ali daqueles testes da Gup, de outros sites de vagas, já passou ali pela avaliação do recrutador do seu LinkedIn também, e agora você foi convidado para uma entrevista. Como garantir que você vai conseguir passar nessa primeira entrevista para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias? Olha, saiba de uma coisa, a pior parte já passou. Agora é só estudar, é só treinar que você com certeza vai conseguir a sua vaga, a vaga que você merece. E nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente tudo o que você precisa saber sobre a primeira entrevista de emprego. Normalmente é uma entrevista com RH, mas eu vou falar em outros casos também, se não for com RH, para você poder se preparar da melhor forma possível, tá bom? Se você ainda não me conhece, eu sou Rick, eu sou recrutador e aqui na internet eu te ajudo a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aqui esse vídeo e já se inscreve no canal para você não perder conteúdos como esse. E qual é o objetivo da primeira entrevista? Normalmente, a primeira entrevista ela é feita com a pessoa do RH, um recrutador, uma recrutadora, uma pessoa ali da parte de gestão de pessoas, da área de gente de gestão, que vai conhecer um pouquinho mais do seu perfil. E aí, o grande objetivo deles é validar se realmente tudo aquilo que você contou ali no seu currículo, no seu LinkedIn, no cadastro da Gup, se tudo aquilo ali é verdade. Então é importante que você entenda isso. Se você passou pela triagem de currículo, pela triagem de LinkedIn, passou ali pela parte do cadastro da Gup, alguma coisa que você colocou ali dentro daquela parte do currículo, LinkedIn e do cadastro da Gup chamou a atenção da pessoa ali da área de RH para poder te convidar para uma entrevista. Se você não utilizar isso a seu favor, você pode acabar sendo reprovado nessa entrevista, porque eles só vão chamar para entrevista quem eles acham que faz minimamente sentido. E como que eles vão saber se faz minimamente sentido? Através do seu currículo, através do seu LinkedIn. Então, saiba que alguma coisa chamou atenção para eles dentro ali do seu currículo, do seu LinkedIn, e você precisa valorizar ainda mais esses pontos dentro dessa sua primeira entrevista, para fortalecer que tudo que você colocou é de verdade, para não ficar parecendo que você é uma pessoa desleal. O que são as pessoas desleais? São as pessoas que elas sabem como comunicar algumas coisas ali para poder passar nas triagens de currículo, triagem de LinkedIn, elas sabem como colocar algumas informações ali para ser convidado para as entrevistas, mas normalmente essas pessoas, quando elas são entrevistadas, você vai se aprofundando ali na história da pessoa, você vai tentando ali ver realmente se ela tem aquela competência, você vai percebendo que ela não tem. Ou seja, ela se aproveitou de uma boa comunicação no currículo, no LinkedIn, mas na verdade ela não tem boas histórias, então ela vai ser eliminada. Ou até ela pode até conseguir passar nas entrevistas com isso, mas depois ela vai ser demitida. Então, toma cuidado com isso, tá? E aí, então, o objetivo da pessoa do RH é validar se realmente tudo que você colocou ali é de verdade. E qual é o seu objetivo dentro dessa entrevista? Seu principal objetivo, que eu sempre falo para os meus alunos no meu treinamento, que é o PRH, o Processo Rico de Histórias. O seu objetivo na entrevista com o RH é fazer com que o RH seja o seu advogado no processo seletivo. Como assim, Rick, um advogado do processo seletivo? Eu sei que muitos de vocês ficam com ódio dos recrutadores, ficam com raiva dos meus colegas aqui de trabalho. Só que o que vocês têm que entender, gente, que pro recrutador é óbvio que seria melhor para ele poder fechar logo a vaga com você, seria melhor para ele, seria melhor para você, seria melhor para a empresa. Mas às vezes, infelizmente, não tem como mesmo a gente conseguir aprovar todas as pessoas que passam por nós. Mas se você consegue mostrar para a pessoa do RH, para o recrutador, que você é a pessoa certa para aquela vaga, o que vai acontecer? O recrutador vai começar a te defender nos bastidores do recrutamento para poder te contratar o mais rápido possível. Porque além de você conseguir bater sua meta de conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, ele também vai bater a meta dele de conseguir fechar a vaga. Não sei se vocês sabem, uma curiosidade aqui, eu já falei isso em outros vídeos, mas talvez você não tenha visto ainda essa informação. Para nós recrutadores, fechar uma vaga em 51 dias é muito ruim. Normalmente as empresas pedem para a gente fechar as vagas de 15 a 30 dias. Então, se a gente vai fechar a vaga de 15 a 30 dias, a gente precisa encontrar pessoas boas que saibam contar suas histórias para a gente poder fechar essas vagas de 15 a 30 dias. E você pode ser essa pessoa se você sabe como mostrar o seu valor, sabe mostrar todo o seu potencial.
Quando você sabe mostrar isso, o RH ele vai ser seu advogado no processo seletivo. Ele vai começar a te defender ali nos bastidores do recrutamento, vai começar a falar com os gestores, olha, a gente tem que contratar ele, bora correr aqui na contratação, bora marcar logo as próximas entrevistas, pra gente não perder essa pessoa, esse candidato para concorrência. Então isso acontece. As empresas estão lutando por vocês e vocês ficam aí se colocando numa posição às vezes de vítima, de que não vão conseguir, que não tem histórias, mas as empresas estão precisando de vocês para vocês conseguirem realmente resolver o problema delas, tá? Então, principal objetivo do RH nessa entrevista é ver se você é de verdade, ver se você não está sendo desleal. E o principal objetivo seu dentro dessa primeira entrevista é realmente fazer com que o RH ou a pessoa que vai estar te entrevistando, ela seja seu advogado no processo seletivo. E Rick, qual a diferença de uma entrevista de 15, 30, 60 minutos? Tem pessoas que pedem para fazer uma entrevista por ligação, tem outras pessoas que pedem para fazer uma prévia da entrevista ali pelo WhatsApp mesmo, por mensagem. Isso já rolou, tá? Com um aluno meu, com o Francisco. Mas eu vou explicar para vocês qual é a grande diferença em relação a esses tempos, tá? Nenhuma. Para você, para a galera que está aqui no Rio Carreira, o seu objetivo vai continuar sendo o mesmo. Fazer com que o RH, a pessoa que vai estar te entrevistando, seja o seu advogado dentro do processo seletivo. Independente se vai ser uma entrevista ali pelo WhatsApp, se vai ser uma entrevista de 15, de 60 minutos, seu objetivo vai ser realmente fazer com que essa pessoa comece a te defender nos bastidores do recrutamento. E aí tem um ponto que eu sempre falo para vocês, que se você já viu o vídeo aqui no meu canal, você já deve ter visto. Em entrevistas de emprego, a gente sempre tem que treinar para responder em 2 minutos. Ah, Rick, mas a entrevista é de 60 minutos. Vai responder em 2 minutos. Rick, a entrevista é de 15 minutos. Vai responder sempre no máximo 2 minutos. No máximo 2 minutos. Por quê, gente? Existe um racional, tá? Por trás desse número aqui. Vocês sabem que eu sou recrutador. Já entrevistei mais de 6.000 pessoas. E eu sei exatamente o que realmente funciona para recrutadores, para gestores, para passar esse método para vocês, tá? Para vocês conseguirem focar em uma coisa só. Saber, pô, se eu falar sempre em 2 minutos, eu vou conseguir ter 80% dos meus resultados aqui, do que se eu ficasse ouvindo vários gurus aí da internet, vários influenciadores de RH. Deixa eu confiar no Rick, eu vou responder em 2 minutos. E qual é o racional se você nunca ouviu o meu racional aqui em algum outro vídeo? Normalmente, os recrutadores, eles têm aí, no máximo, 10 perguntas ali no roteiro de perguntas que eles vão fazer na entrevista deles, tá? Se a gente considerar que o recrutador leva, em média, 1 minuto para poder fazer a pergunta ou até explicar alguma informação ali que você tenha dúvida, então o recrutador vai ter 1 minuto para fazer a pergunta ou explicar qualquer coisa, dar um breve contexto, e você vai ter 2 minutos para responder. 1 mais 2, 3. 3 vezes 10 perguntas dá 30 minutos. Então, quando você treina para poder responder as perguntas ali em 2 minutos, você consegue ser aprovado em entrevistas de 30 minutos, de 45 minutos, entrevistas de 60 minutos, até entrevistas de 15. Normalmente, quando a entrevista é de 15 minutos, os recrutadores não têm 10 perguntas para fazer. Não é um papum, papum. Você tem experiência com isso? Tenho. Tem experiência com isso? Não é assim. Se for assim, o currículo já mostra todos esses pontos. O seu LinkedIn já mostra todos esses pontos. Então, normalmente, quando a entrevista é menor, eles colocam menos perguntas. Normalmente, 5 perguntas. 5 vezes 3 dá 15. Então, você sempre, garantindo que você vai responder sempre em 2 minutos, você vai conseguir estar bem treinado para qualquer entrevista de emprego, tá? Tem uma história bacana de um mentorado meu, que é o Thiago, que ele contou pra mim assim. Ele tava lá numa entrevista presencial, esperando a vez dele para ser entrevistado, e aí ele chegou 1 hora mais cedo na entrevista dele. E tinha outro candidato sendo entrevistado na sala. O candidato, ele levou 1 hora na entrevista. E o cara, o gestor lá que estava entrevistando ele, saiu da sala abrindo a porta, todo sorridente, falando, caramba, muito obrigado pelo seu tempo e tal, muito feliz, aparentemente gostando muito do candidato. O Thiago, ele entrou na sala depois, fez a entrevista e falou, vou seguir o que o Rick fala, vou fazer aqui em 2 minutos, contar tudo em 2 minutos. A entrevista do Thiago, ao invés de ser 1 hora, como foi do concorrente dele, foi de 30 minutos. E aí ele pensou, Rick, não deu certo, o cara ficou mais tempo com outro candidato, eu tenho certeza que ele preferiu, até que a conversa fluiu, até que parece que ele gostou, mas comigo ele ficou só 30 minutos e no outro ele ficou 1 hora. E aí a gente ficou na torcida para ver o que ia acontecer. O que aconteceu? O Thiago foi contratado. E o Thiago foi contratado respondendo sempre em 2 minutos. E por que ele foi contratado? Porque ele não ficou viajando ali na maionese, falando coisas que não eram relevantes
Porque quando você treina para contar suas histórias em 2 minutos, você só vai falar o que realmente é relevante para a empresa, para aquela vaga. Você não vai falar coisas que talvez sejam relevantes para você, para o seu ego. Você vai se focar realmente no que você precisa falar ali dentro dessa margem aí de 2 minutos. De 1 a 2 minutos é o que a gente recomenda aqui dentro do Rio Carreira, para você realmente conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. E aí, da mesma forma como o Thiago conseguiu isso na sua primeira entrevista de emprego da vida. Primeira entrevista de emprego dele da vida, ele conseguiu isso só seguindo as dicas dele. As dicas aqui do Rio Carreira. E se não me engano agora o número, mas ele conseguiu o primeiro emprego dele em 47 dias. Ou seja, menos do que o prazo que eu falo aqui para vocês de 51 dias, o emprego que vocês desejam. Então, é possível, é só seguir o método, o passo a passo que eu já venho explicando aqui para vocês nesse canal. E Rick, qual o maior benefício de você mandar super bem na primeira entrevista? O maior benefício de todos, gente, é realmente ter alguém da empresa te defendendo no processo seletivo. Ter um recrutador ou a outra pessoa que estiver te entrevistando querendo realmente o seu sucesso, torcendo pelo seu sucesso e lutando pelo seu sucesso nos bastidores do recrutamento, enquanto ali o recrutador vai estar discutindo com o gestor, discutindo com outras pessoas da empresa para ver quem que eles vão contratar. Então você vai ter uma pessoa que sempre vai estar te defendendo, tá? E além disso também você vai poder se destacar dos seus concorrentes. A maioria dos seus concorrentes não vão chegar até o final desse vídeo. E você que vai chegar até o final desse vídeo, você vai se destacar dos seus concorrentes, porque você está se dedicando. Olha o que eu falo aqui dentro do Rio Carreira. Tem aqui, eu sempre falo da minha teoria dos 4Ds, né? Dos profissionais que realmente conseguem o emprego que desejam em até 51 dias. E os profissionais que conseguem são os profissionais dedicados. São os profissionais que colocaram ali uma dedicação maior de tempo, uma dedicação maior de energia, uma dedicação maior de estudos, às vezes uma dedicação maior de dinheiro mesmo, para poder receber mais dinheiro no futuro, para poder receber o salário, receber sua pretensão salarial, receber um plano de saúde bom para você e para sua família, poder trabalhar de forma remota, de onde você quiser, encontrar a vaga que você deseja, a vaga dos seus sonhos, realmente seguindo o método que a gente ensina aqui, tá? Então, esse é o maior benefício, é você realmente se destacar dos seus concorrentes. E, gente, eu queria contar uma história para vocês de uma das últimas vagas seniors que eu fiz lá na Mecanizou. Era uma vaga de liderança de produto, para liderar PMs, Product Designers, enfim. E era uma vaga que a gente queria muito que fosse uma mulher. O que eu fiz? Eu fiz uma busca ativa ali no LinkedIn para mandar mensagens só para as mulheres da área de produto. Olha a importância de você ter um bom LinkedIn. Se você não tivesse um bom LinkedIn, eu possivelmente não ia te encontrar se você não tivesse lá as palavras-chave que eu estava usando para poder te buscar dentro do LinkedIn. Se você não sabe como utilizar o LinkedIn da melhor forma possível, a gente tem vários vídeos aqui no canal para você poder assistir. A gente vai até deixar uma indicação de vídeo de LinkedIn aqui, o mais recente possível, para você poder realmente sempre estar melhorando o seu LinkedIn aqui e ser encontrado nas buscas de nós recrutadores, tá? Mas beleza, eu fui lá buscar realmente mulheres para essa área de produto. E aí eu abordei, se não me engano, 50 pessoas, 50 mulheres para essa posição. Dessas 50 mulheres, 31 aceitaram conversar comigo. Das 31, gente, apenas uma eu realmente falei assim, velho, é essa. É essa. Logo na primeira entrevista, eu falei com o gestor, que era o responsável pela vaga, eu falei, essa aqui tem potencial. Era uma pessoa que ela nem tinha experiência como liderança. Ela se candidatou para minha vaga tanto de PM, Product Manager, quanto para uma vaga de liderança de produto. Mas ela realmente achava que ela teria mais chances na vaga de PM, porque ela nunca tinha liderado na carteira outros PMs. Só que pelas histórias dela, realmente pela forma como ela contou, por tudo que ela trouxe, o que eu fui investigando ali, pegando um pouquinho do potencial dela, eu vi que ela se destacava muito mais do que as outras 30 mulheres que já tinham experiência como liderança ali na área de produto, porque ela tinha o que a gente precisava para aquela vaga, que eram os drives corretos ali de produto, ela tinha um mindset ágil, ela realmente se importava muito com o resultado, ela sempre trazia números, ela se preocupava com as pessoas, ela trouxe isso mesmo não tendo experiência como liderança. E o que aconteceu? Eu fui o advogado dela dentro do processo seletivo. Eu cheguei para o gestor e falei, a gente precisa correr com o processo seletivo dessa mulher. Vamos correr. E a gente correu com o processo seletivo dela. Ela foi sendo aprovada, foi passando, foi bem no case e aí ela foi contratada. E ela não tinha experiências. Então, a gente, assim, é só seguir o que eu falo aqui dentro do Carreira. Se vocês conseguirem fazer com que
outros recrutadores, outros profissionais de RH possam ser seu advogado dentro do processo seletivo, o recrutador vai fazer de tudo para o seu processo ser o mais rápido possível. Vai ser bom para ele, vai ser bom para você, vai ser bom para o gestor, vai ser bom para todo mundo. Entenda isso, tá? Agora, se você não sabe como contar suas histórias, não sabe como se valorizar, dificilmente isso vai acontecer. Por isso que você tem que estudar, tem que se dedicar. E Rick, você acha que eu deveria investir dinheiro nisso? Olha só, qual a sua pretensão salarial? É uma pergunta que não precisa comentar, tá? Mas pelo menos anota ou deixa aí na sua cabeça. Há quanto tempo você está deixando de ganhar a sua pretensão salarial? Digamos aí que a sua pretensão salarial é de R$ 5.000, tá? E você já está aí mais de 4 meses sem conseguir um emprego. Ou seja, durante esses 4 meses, você perdeu R$ 20.000. R$ 20.000 você deixou de ganhar só por você não ter tido o conhecimento necessário para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Será que não vale a pena você investir aí em um treinamento de R$ 4.000, um treinamento aí de, enfim, R$ 3.000, para você conseguir ter 20.000, 25.000, 26.000, enfim, você ir aumentando aí? É um investimento, gente, que dá retorno. Às vezes a gente fica colocando na cabeça, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir entrar no seu treinamento, Rick. E tem várias pessoas que nessa última turma que a gente abriu aqui, do meu treinamento do PRH, que não usaram nenhum dinheiro deles para poder entrar. O que eles fizeram? Eles acionaram o modo empreendedor dentro da carreira deles, e aí eles foram conversar com amigos, familiares, pessoas que poderiam investir neles. Eu tenho certeza que você tem uma grande rede de apoio que fica falando, poxa, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. Sempre que você precisar, eu estou aqui. Poxa, você ainda está desempregado? Se eu puder te indicar de alguma forma, puder fazer qualquer coisa, eu estou aqui, tá? E a melhor coisa que essa pessoa poderia fazer é investir na sua carreira. É realmente te fazer um empréstimo aí. E aí o que você vai fazer? Você vai conseguir pegar esse empréstimo, vai entrar dentro do meu treinamento, que não é barato. Eu sei que não é barato, tá, gente? De verdade. Mas por tudo que eu dou aqui de valor para vocês de forma gratuita, imagina como deve ser no modelo pago, tá? Mas você vai entrar, você vai conseguir ter o seu salário, vai conseguir ter a sua pretensão salarial e depois você vai poder voltar e dar até mais dinheiro para a pessoa que te emprestou. Você vai ter uma gratidão enorme para essa pessoa. Às vezes a gente não usa a rede de apoio que a gente tem, tá? E você vai ficar talvez mais tempo tentando, dando murro em ponta de faca, não conseguindo a vaga que você deseja, só por não ter o conhecimento específico aqui de se aprofundar e saber como passar na entrevista da RH, como passar na entrevista do gestor, passar no case técnico, como negociar o salário no final para você já na negociação do salário conseguir pagar o PRH, enfim. Então, às vezes a gente fica com medo ali falando não tenho dinheiro, mas o dinheiro não precisa ser seu, tá? Pode ser de outra pessoa. E sim, depois de tudo isso que eu falei, vale a pena você investir dinheiro sempre na sua carreira. Eu sempre vou falar isso, tá, gente? Sempre. Pô, Rick, eu não tenho inglês. Vale a pena investir dinheiro em inglês? Vale. Rick, eu não tenho Excel. Vale a pena investir em dinheiro em Excel? Vale. Rick, eu não estou tendo resultados no processo seletivo. Vale a pena investir no PRH para ter um processo rico de histórias? Vale. Óbvio que vale. Se você não está tendo resultado, se você não está tendo feedback, é óbvio que vale, porque você vai abrir a sua mente e realmente vai ver como que você pode conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. E aí, voltando um pouquinho mais para o assunto da entrevista com a RH, eu separei alguns pontos aqui para a gente discutir aqui no final desse vídeo, tá? Primeira coisa, quais são os 3 maiores erros que as pessoas cometem na entrevista com a RH? Separei 3 aqui que são importantes para você melhorar ainda mais os seus resultados no processo seletivo aí, principalmente nessa sua primeira entrevista. O primeiro erro é o erro de você responder ou em menos de 1 minuto ou em mais de 2 minutos, tá? Eu sempre vou falar isso pra vocês, gente. Realmente, assim, treina pra você responder sempre de 1 a 2 minutos. E isso, gente, vai te dar uma margem de segurança. Vou explicar pra vocês. Já expliquei no início desse vídeo o racional, né, de entrevistas de 30 minutos, do roteiro. Já expliquei isso lá no início desse vídeo. Só que eu vou te explicar outro ponto para você entender por que é importante essa margem de 1 a 2 minutos. Quando a gente responde em menos de 1 minuto, a gente pode ser muito discreto, que é uma das coisas que eu falo aqui dentro do Ricarreira para vocês, e não tá valorizando pontos importantes da sua história. Então eu já peguei vários mentorados meus, que eu fazia a pergunta, poxa, fale um pouquinho sobre você, conta aí um case seu, e a pessoa ela respondia de forma curta ali, 30 segundinhos, um ponto rápido, como se fosse tipo ela lendo o próprio currículo dela, sem contar histórias, e não valorizou pontos importantes que estavam na história delas. Ela já tinha história, ela tinha coisas boas para contar, só que ela não soube valorizar e estava sendo discreta. Então, quando a gente está dentro da margem de 1 minuto a 2 minutos, a gente consegue ser os profissionais dedicados e não discretos. E se você passa de 2 minutos,
Imagina se você responde algo que a empresa não quer, tá? Pô, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma aluna minha que ela falou que na primeira entrevista perguntaram para ela o que que era uma ferramenta específica lá que eles utilizavam na área de produto, que era o Scrum. Ah, me explica um pouquinho o que que é o Scrum que eu não entendo. Óbvio que a pessoa entendia, mas ela queria ver como que a minha aluna ela ia responder um pouquinho mais e explicar o que que era o Scrum. E aí ela foi respondendo, ela falou que foi bem e tal, que ela seguiu essa regra dos 2 minutos, mas imagina um cenário em que ela não fosse bem, não tivesse ali realmente respondendo bem, da forma como a empresa gostaria, e ela ficasse mais do que 2 minutos respondendo algo que não fazia sentido para a empresa. Primeiro, ela ia ficar nervosa, porque ela ia ficar percebendo que ela ia estar falando, e as pessoas iam estar meio que tipo, não é isso que a gente quer, ia ficar mais nervosa ainda. Segundo, ela ia evitar de ter mais tempo para poder mandar bem em outras perguntas dentro da entrevista de emprego. Ela poderia perder a atenção ali da pessoa que está entrevistando, do RH, do gestor, e realmente o gestor ou a pessoa do RH começar a mandar mensagem ali pelo chat da empresa para resolver outros problemas, começar a responder e-mail. Então, de 1 a 2 minutos é a margem de segurança para vocês sempre, quando forem responder qualquer pergunta, vocês conseguirem. Quem não faz isso erra bastante aqui no processo de entrevistas, principalmente na entrevista com o RH. E tem um ponto, tá, que vocês têm que entender. A sua primeira entrevista, a primeira entrevista do processo seletivo, é a entrevista em que basicamente todos os candidatos são iguais. Basicamente todos os candidatos são iguais. Então, se você fica aqui só repetindo as coisas que todos os candidatos falam, você dificilmente vai ser uma pessoa escolhida para avançar nas próximas etapas. Agora, quando você usa tudo que a gente fala aqui, respondendo sempre de 1 a 2 minutos, você começa a se destacar dos seus concorrentes. O segundo erro que as pessoas normalmente cometem dentro dessa entrevista com RH é serem muito técnicas. Gente, isso acontecia muito quando eu fazia vagas aí para desenvolvedores, vagas de trade marketing, pessoal mais específico da área de logística. Tinham pessoas que elas falavam termos muito técnicos. A maioria eu entendia porque eu estudava. Só que eu tenho certeza que se essas pessoas elas ficassem falando esses termos tão técnicos assim para outros recrutadores que talvez não tenham estudado tanto, eles não iam entender o que ia acontecer com isso. A sua história, você achando que você está mandando super bem, falando vários termos técnicos, que você está ali mostrando todo o seu potencial técnico, a sua história não vai ficar clara para a pessoa do RH que não é da sua área. Ela não vai entender o impacto que você teve dentro daquele projeto, dentro daquela sua situação. Então, esse é um erro que a maioria das pessoas cometem. Ficar muito preso ao techniquez e não tentar ter uma empatia e alinhar a comunicação com a pessoa que está te entrevistando. Se a pessoa do RH ela não tem experiência com a sua área em específico, cuidado, tá? Então, para os desenvolvedores, eu sempre recomendava, olha, pode falar seus termos técnicos, seus frameworks, o que você trabalhou e tudo, mas sempre garanta que a pessoa que está te entrevistando, ela está entendendo tudo que você está falando, porque se ela não entender, você vai ser um profissional discreto, porque você tem uma boa história para contar, mas você só não está sabendo a melhor forma de contar essa história, você não está se dedicando para poder ser um pouquinho mais empático ali na sua comunicação, de ser menos técnico, ser mais simples para poder passar a sua mensagem da melhor forma possível. Não precisa ser super técnico para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá? Principalmente nessa entrevista com a RH. Aí, óbvio, vai para uma entrevista com o gestor, vai para um case técnico, beleza. Aí você explora todo o seu técnico case. Mas na entrevista com o RH, se é uma pessoa que não é muito específica da sua área, se você ficar muito no técnico case, você está errando e você não vai deixar sua mensagem tão clara. O terceiro erro que eu vejo que muitas pessoas cometem nessa primeira entrevista é não estudar sobre a empresa. Isso aqui é óbvio, gente, você já deve ter escutado que tem que estudar sobre a empresa, mas realmente tem pessoas que não estudam. Vocês não têm noção da quantidade de candidatos que iam para entrevista comigo e não liam o material que eu mandava para eles. Se você já foi meu candidato, você deve lembrar. Normalmente, antes da minha entrevista, eu sempre mandava um slide para a pessoa, falando ali os principais pontos sobre a empresa, os principais desafios da vaga, como é que era o time, todas as perguntas básicas que eu sempre respondi, que eu sempre recebia dos meus candidatos, eu já mandava antes da entrevista para o candidato, para ele ler e ele já ter essa introdução sobre a empresa, a introdução sobre como é que vai ser o processo seletivo e não ter dúvidas desse tipo para me perguntar na entrevista de emprego. Mas muitas pessoas não liam o próprio material que eu entregava de bandeja. Eu não estava pedindo para a pessoa olhar o site da empresa, não estava pedindo para a pessoa olhar o Instagram da empresa. Eu estava só mandando um slide já com tudo mastigado e as pessoas não liam, tá? Eu sei que a maioria dos recrutadores não fazem isso, não fazem slide, não fazem uma antecipação do que vai acontecer na entrevista, de o que vai ser avaliado, das informações da empresa, mas você tem que ter realmente o seu papel ativo de pesquisar sobre a empresa. Pesquisar bastante aí sobre missão, visão, valores,
entender um pouquinho quantas pessoas tem hoje dentro da empresa, se está passando por rodada de investimento, se é uma empresa que está com o capital aberto, quais são os objetivos dos próximos anos, tudo que você conseguir antes da entrevista, descobrir melhor. Porque aí você vai para a entrevista muito mais bem preparado para saber qual história faz mais sentido você contar para aquela empresa específica, e não uma história de uma forma geral. Porque para cada empresa existem histórias diferentes, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui do meu caso como recrutador. Como recrutador, vocês sabem, a minha trajetória, eu fui recrutador de 2 startups. E quando eu estava fazendo o processo seletivo para startups, eu valorizava muito esse ponto de startup, de você estar dentro da empresa, você conhecer bem o produto da empresa para você vender esse produto para os candidatos. Só que, se eu tivesse me candidatando para empresas aí de consultoria de recrutamento, né, que são empresas que as pessoas contratam a empresa para a empresa poder fazer todo o processo seletivo, fazer todo o processo de contratação. Se eu tivesse me candidatando para uma empresa desse tipo, não faria tanto sentido talvez eu trazer a minha história de como que eu conhecia o produto, como eu discutia com as pessoas. Faria mais sentido para essa outra empresa, uma empresa aqui de consultoria de recrutamento, eu trazer histórias sobre vagas de volume, momentos em que eu tive muitas vagas ao mesmo tempo para tocar e como que eu consegui lidar com isso. Então, para cada empresa, a história tem que ser diferente, você tem que ficar ligado nisso também, tá? E aí, quando você estuda a empresa, fica mais fácil de você saber qual história faz mais sentido você contar nas etapas do processo seletivo. Como melhorar os resultados na entrevista do RH? Eu separei 3 passos aqui importantes para a gente poder seguir, para você realmente melhorar sempre. Foi para uma entrevista com o RH, você vai estar melhorando o tempo todo para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. O primeiro passo é só avaliar ali o seu currículo LinkedIn, se está faltando alguma pequena informação antes da entrevista que você gostaria de valorizar na entrevista. Tem um ponto que é interessante, tá? Se você já foi chamado para a entrevista, você já colocou algo no seu currículo e no seu LinkedIn que chamou a atenção do recrutador para poder te convidar para uma entrevista. Então, o segundo passo é valorizar realmente as histórias que já tinham lá, para você ver realmente e mostrar para a pessoa que você, de fato, é uma pessoa dedicada, que você não é uma pessoa desleal, né? Que está mentindo ali dentro do seu currículo, dentro do seu LinkedIn. Mas é importante que no primeiro passo você só dê uma valorizada, coloque outras histórias que você pode contar na entrevista. E o segundo passo, quando você for treinar suas respostas, treinar as respostas principalmente das histórias que já estavam no seu currículo, já estavam no seu LinkedIn, quando você foi convidado para a entrevista. O terceiro passo é medir os resultados das entrevistas. Gente, esse é um passo que muitas pessoas pecam, tá? Até meus alunos mesmo, tem gente que eu pergunto, e aí, tá seguindo o método direitinho? Tô. Tá medindo? Não tô, Rick, não tô medindo. Então não tá seguindo o método que eu passo. Para vocês terem noção, no PRH, que é o meu treinamento, Processo Rico de Histórias, eu dou de graça, de bônus para as pessoas, uma planilha perfeita para eles poderem controlar todos os pontos ali importantes dos processos seletivos, as informações necessárias, para eles serem mais analíticos de fato no processo seletivo e saber, pô, preciso melhorar minha comunicação, pô, preciso melhorar aqui a parte do currículo que fala sobre tal ponto, eu preciso melhorar esse ponto porque os meus concorrentes estão fazendo isso e eu não estou fazendo. Se você não mede, você não vai conseguir melhorar, não tem como melhorar. Então, por mais que você não esteja aí dentro do PRH do meu treinamento, você tem que ter algum tipo de controle, seja uma planilha, seja um caderno, um bloco de notas, mas você tem que controlar. Saiu da entrevista com a RH, você treinou, né? Com tudo que a gente fala aqui dentro do Ricarreira. Contou suas histórias, escolheu bem as histórias, treinou, gravou áudio para você poder responder ali, sempre dentro do prazo de 1 a 2 minutos. Show de bola. Foi para entrevista, saiu da entrevista, pega um papel e caneta, ou então pega a sua planilha, seu Notion, não sei qual controle você vai fazer, e realmente coloca ali quais são os pontos que você deveria ter feito melhor, tá? Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu faço isso todos os dias no meu caderninho, tá? Eu tenho um caderninho aqui diário, todo dia de manhã. Eu dou um auto feedback pra mim mesmo. Eu sempre começo meu dia fazendo assim, ó. Pare de... Aí eu escolho algo que eu tenho que parar, que eu fiz no dia anterior. Comece a... E aí eu falo uma coisa que eu deveria começar a fazer. E continue a... Aí eu anoto uma coisa que eu mandei bem no dia anterior. Isso me ajuda muito a, tipo, sempre tentar ser uma pessoa melhor, a me dar um auto-feedback. E vocês podem utilizar isso nas entrevistas com vocês também, tá? Saiu da entrevista com a RH, você vai fazer um auto-feedback e vai falar: pare de, enfim, tipo, pare de ficar mais do que 2 minutos na resposta da pergunta X. Beleza. Comece a treinar melhor as suas respostas para a pergunta X. Continue a falar sobre seus resultados, falar sobre números da forma como você falou, porque gerou curiosidade no recrutador para ele poder se aprofundar um pouquinho mais. Então,
Isso já começa a te ajudar realmente a saber exatamente aonde que você tem que parar, o que você tem que parar, o que você tem que começar, o que você tem que continuar. E aí você vai medindo isso e vai vendo como que você pode estar melhorando os resultados. Se você não mede, você não pode melhorar, tá? Então, faz isso, segue esse passo a passo para você realmente estar sempre melhorando e conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Como falar de salário na entrevista com a RH? Esse é um ponto muito importante que muitas pessoas pecam nesse ponto, tá? Então é importante que você saiba a melhor forma de trazer isso logo ali no início do processo seletivo. Tiveram até alguns posts, tem um vídeo meu que eu explico detalhadamente, tá? Esse post meu, em que eu falo, tipo, não pergunte sobre salário na entrevista. Porque o que eu falo é para você perguntar sobre salário antes da entrevista. Rick, eu tô indo pra entrevista e eu não sei qual é o salário, não sei qual a pretensão. Tudo bem. O que você vai fazer? Você vai fazer o primeiro passo que eu anotei aqui pra você, que é, vai pra entrevista, não pergunta logo sobre salário. Você já foi, já aceitou, já tá lá na sua agenda, se dedica. Deixa as suas histórias o mais rico possível, tá? Lembrando aqui o Rica Carreira, são carreiras ricas de histórias, não ricas de dinheiro, ricas de histórias. Você vai pegar todas as suas histórias e deixar elas ricas de detalhes. Você vai melhorar o tempo todo a forma como você vai contar a sua história. Você vai se dedicar ao máximo ali para entregar o seu maior potencial dentro dessa entrevista. Depois que você fizer isso, depois que realmente o recrutador parar ali a pessoa da RH e falar caramba, é um bom profissional. Caramba, tipo assim, deve estar chovendo propostas de emprego aqui para essa pessoa. Por sinal, tem uma entrevista com a Carol que ela fala isso. Depois que ela foi usando o método do PRH, que é o meu treinamento, ela falou que a recrutadora falou, caramba, deve estar chovendo propostas de emprego para você. A gente pode deixar o card para você assistir depois essa entrevista, que ela conta como que ela foi melhorando os resultados no processo seletivo. E é isso que vocês têm que fazer, vocês têm que gerar esse desejo do recrutador, falar, caraca, meu Deus, essa pessoa é muito boa, não posso perder ela. E depois que você se valorizar pra caramba, contar bem as suas histórias, com tudo que a gente indica aqui dentro do Rica Carreira, você vai terminar e vai falar assim, poxa, e eu estou participando de outros processos seletivos. O que você está fazendo? Você está gerando um gatilho na pessoa do tipo, eu preciso correr com esse candidato. Porque ele é tão bom e ele está participando de outros processos que se outra empresa perceber o potencial dessa pessoa, eu vou perder essa pessoa, que eu não posso, eu preciso fechar essa vaga o quanto antes e tem que ser com essa pessoa. Então, você gerou o gatilho na pessoa de que você está em outros processos. E aí, você vai falar sobre o seu salário. E nesses outros processos, eu estou pedindo uma pretensão salarial de 5 mil a 7 mil reais. Um ponto aqui que é importante, tá, gente? Sempre, vocês têm que falar pretensão salarial como uma faixa, nunca como um valor único. Ah, Rick, qual o tamanho dessa faixa? Hoje, o que eu estou indicando para os meus alunos do PRH, que eu vou indicar aqui para vocês também, é sempre deixar uma faixa de pelo menos 2 mil reais. Caramba, Rick, 2 mil reais é muito dinheiro. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, Rick, mas minha pretensão salarial é 3 mil reais. Você vai falar que sua pretensão é de 3 mil a 5 mil reais. É isso, tá? Ah, Rick, minha pretensão é um salário mínimo. Atualmente, R$ 1.500, R$ 1.400, se não me engano. Você vai falar, sua pretensão salarial é de R$ 1.500 a R$ 3.500. Sabe por quê, gente? Porque a maioria das pessoas que eu pego no meu treinamento, dos meus alunos, eles não sabem disso quando eles entram. Mas depois, quando eles têm a mentoria comigo, quando eles participam sobre todo o curso, eu percebo que todos, eu não peguei nenhum, tá? Todos os meus alunos, eles são discretos. O que são os profissionais discretos? São pessoas que têm boas histórias para contar, têm bons resultados, mas elas não sabem como contar essas histórias no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas. Elas não sabem como se valorizar. Às vezes, vocês estão pedindo uma pretensão salarial menor do que o que vocês realmente valem. E as empresas estão lutando para poder pagar um salário bom para você. Vou dar um exemplo aqui para vocês do Francisco, tá? Francisco é um aluno meu dessa última turma que a gente teve agora em janeiro. E aí ele foi seguindo todo o método do PRH. Hoje ele já está no nível de dedicado sênior. Se você não sabe o que é isso, eu vou fazer uma breve explicação, tá? Dedicado júnior são as pessoas que elas já validaram que o currículo delas conta uma história. Como é que valida isso? Porque a pessoa foi convidada ali pela GUP ou outro site de vaga através do currículo dela. O currículo foi aprovado para a pessoa ir para a entrevista. Além disso, tem o dedicado pleno. Dedicado pleno é uma pessoa que ela teve ali o seu LinkedIn validado. O que é o LinkedIn validado? É uma pessoa que recebeu um convite para poder participar das entrevistas através do LinkedIn. Então, validou que o seu LinkedIn está contando boas histórias, está gerando curiosidade para chamar para uma entrevista. O Francisco, ele está no nível de dedicado sênior. O que é o dedicado sênior? É uma pessoa que foi para a entrevista e ele foi aprovado na entrevista. Ou seja, ele validou que a forma como ele está contando as histórias realmente já está sendo atrativo para ele poder ser aprovado nas entrevistas. E o Francisco, ele está a um passo de virar um dedicado especialista. O que é o dedicado especialista? É uma pessoa que recebeu uma proposta de emprego, ou seja,
validou que ela consegue ter um processo rico de histórias, processo seletivo inteiro rico de histórias, desde o currículo, do LinkedIn e nas entrevistas como um todo. E o Francisco ele tá nesse passo, tá? Ele falou que na última entrevista que ele fez com o RH, ele contou todas as histórias que ele não estava valorizando antes, que ele começou a valorizar depois que ele entrou no PRH, e que o recrutador falou que poderia cobrir a pretensão salarial dele. Imagina isso, gente. Vocês terem um recrutador sendo de fato o seu advogado, e além de ser o advogado para poder fechar a vaga com você, ele vai crescer o seu advogado para poder cobrir a sua pretensão salarial, porque você soube valorizar as suas histórias, porque você soube pegar suas histórias e deixá-las ricas de detalhes. Quem aqui gostaria de ter isso? Enfim, vocês têm que fazer isso, gente. Vocês têm que valorizar as histórias de vocês. E aí, na hora de pedir a pretensão, não pede uma pretensão baixa, no sentido de, eu estou querendo um salário mínimo, então minha pretensão salarial é 1.500 a 2.000 reais. Não. Sempre, no mínimo, a diferença de faixa que você tem que trazer é de 2.000 reais. 1.500 a 3.500 reais. Tá buscando um emprego de 10.000 reais, você pode até aumentar essa margem. Estou buscando pretensões, minha pretensão salarial é de 10.000 a 13.000 reais, tá? No mínimo, a diferença tem que ser de 2.000 reais. Henrique, se a primeira entrevista não for com o RH, o que acontece? Como que eu devo me portar? O que eu vou fazer? Primeiro ponto, é a primeira entrevista, então vocês já sabem, vocês têm que alinhar as expectativas. Você vai continuar esse processo de alinhamento de expectativas. Você foi chamado para uma entrevista porque o seu currículo, o seu LinkedIn, mostrou algo que gerou curiosidade no recrutador, no gestor, para poder realmente te chamar para uma entrevista. Então você vai alinhar a expectativa, vai mostrar que realmente aquilo que era esperado pelo gestor, pela outra pessoa que está te entrevistando, de fato você tem. Você vai continuar fazendo esse alinhamento. Além disso, você vai alinhar também sobre as próximas etapas do processo seletivo. Você vai alinhar também sobre salário, pretensão salarial, todos esses pontos você vai alinhar nessa primeira entrevista. Porque aí você vai ver se realmente vale a pena você continuar nas outras etapas do processo, se vale a pena o seu esforço, a sua energia, a sua dedicação de fato para uma vaga que talvez não vai chegar nem perto da sua pretensão salarial. Então é importante que já na primeira entrevista você consiga fazer esse alinhamento de expectativas. E aí é importante, se não é uma pessoa do RH, é importante que você entenda quem é a pessoa que está te entrevistando. Qual é o background dessa pessoa? O que ela estudou? O que ela trabalha? Para você saber como que você pode adaptar a sua comunicação para aquela pessoa. Lembra que eu sempre falo aqui? Poxa, se é uma entrevista com RH, você não vai ser tão técnico. Você vai realmente vai ser mais simples. É uma entrevista com o gestor, talvez você possa ser um pouquinho mais técnico, para mostrar um pouquinho mais de autoridade em alguma daquelas ferramentas que você trabalha. Então é importante que você saiba quem é a pessoa que está te entrevistando, até para você alinhar a sua comunicação. E aí um ponto que é importante fez a entrevista, você precisa perguntar para a pessoa se ela vai ser a responsável pelo processo. Por quê? A gente, como eu falo aqui na entrevista com o RH, como eu falei no início desse vídeo, o RH ele precisa ser nosso advogado no processo seletivo. E normalmente o RH é o advogado no processo seletivo porque o RH é o responsável pela vaga. Então por isso que a gente usa ele como o advogado no nosso processo seletivo. Mas se você foi convidado para uma entrevista e a primeira entrevista sua foi com o gestor ou foi com alguma outra pessoa da empresa, você precisa perguntar se essa pessoa que está te entrevistando, ela vai ser a responsável pelo processo. Porque sempre, quando você precisar mandar mensagem, tirar dúvida e tal, você vai mandar mensagem para essa pessoa focal, para essa pessoa que vai ser a responsável pelo processo. Se não for essa pessoa que está te entrevistando, aí ela vai te direcionar para a pessoa que realmente é a responsável pelo processo. E aí você vai sempre estabelecer uma comunicação, um contato com essa pessoa que é a responsável pelo seu processo seletivo. E aí, sabendo exatamente quem é a pessoa responsável pelo processo seletivo, você vai ver, se não for a pessoa que está te entrevistando, como que você pode fazer com que a pessoa responsável pelo processo se torne a sua advogada dentro do processo seletivo. Então, digamos que a sua primeira entrevista foi uma entrevista com o gestor. O que você vai fazer? Você vai perguntar para o gestor se ele é responsável pela vaga, se ele vai tocar a vaga ali sozinho durante todo o processo seletivo, ou se existe alguém da área de recrutamento, da área de RH, que vai apoiar ele nesse processo e que vai ficar responsável pelo processo seletivo. Se o gestor, a gestora falar, tem uma pessoa de RH que vai ficar responsável, o que você vai fazer? Você vai se conectar com a pessoa do RH no LinkedIn, você vai mandar e-mail para a pessoa e você vai tentar estabelecer um contato e começar a contar suas histórias, mesmo que seja por mensagem, mesmo que seja por e-mail, para essa pessoa ela realmente começar a valorizar mais você e ser seu advogado dentro do processo seletivo, tá? É importante isso, tá bom, gente? O ponto principal é, primeira entrevista, seja com o RH, seja com o gestor, com quem for, vocês têm que sair de lá sabendo que você tem uma pessoa que vai ser seu advogado no processo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha ficado um pouco mais tranquilo, mais tranquila com essa primeira entrevista que você vai fazer. De novo, parabéns! Se você está assistindo esse vídeo é porque você realmente já está sendo aprovado aí para as entrevistas de emprego, está funcionando,
tá conseguindo aí pegar todas as dicas que a gente fala sobre currículo, LinkedIn, Gup, tá avançando nos processos. Então, meus parabéns por isso, de verdade. Agora é continuar construindo aí esse processo rico de histórias para você sempre saber que você vai conseguir seu emprego, você vai conseguir a vaga que você deseja em até 51 dias com base nas suas histórias, valorizando bem as suas histórias. E vai ser com um salário que você vai fazer com que a pessoa ela possa lutar por você e possa aumentar a sua pretensão salarial, tá bom? A gente vai deixar agora sugestões de playlists, vídeos para você continuar aqui estudando, se dedicando junto com a gente. E como sempre, eu estou torcendo por você. Conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço!